Os cuidados para a criança são diversos. Nós temos a criança que vem ao mundo, né, como um mamífero, é um ser humano, um mamífero, que o primeiro alimento deve ser o alimento natural, que é o leite materno. Então, aqui eu estou estimulando mais do que nunca o aleitamento materno até os 6 meses de idade, porque com isso fortalecerá a criança de doenças, porque o leite materno, daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco mais na frente, quando eu falar no leite da vaca, né? O leite materno da mulher, do ser humano, ele é o leite que tem anticorpos para as doenças que comumente o ser humano, o homem, a mulher, desenvolve. Então a criança vai receber este alimento este específico, alimento este adequado para o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento do intestino daquela criança e o fortalecimento imunológico dela. É o aleitamento materno, é o leite materno, é o leite perfeito, é o alimento perfeito para esta criança que veio ao mundo e que até durante 9 meses se nutriu basicamente dos nutrientes do sangue da mãe proveniente dos alimentos que ela consumia durante os 9 meses, né? E com isso ela precisa, é indispensável ao seu metabolismo, ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento e à sua saúde, este alimento precioso. E o que a gente percebe é que durante muitos anos no passado, na década de 70, é que houve um desestímulo ao aleitamento materno, porque surgiram fórmulas lácteas da indústria tentando mostrar para as famílias que aquilo substituía. E isso criou muitos vícios daquela época que refletem no hoje, na década depois de 2010, de 2000 para cá, porque todo vício na alimentação, ela tem uma origem. Então, essa desmotivação que houve no passado com o aleitamento materno fez com que muitas pessoas, de uma maneira inocente, deixassem de dar a importância real para o aleitamento materno e começar a introduzir leites de mamíferos que não sejam o homem da mulher, ou seja, de outros animais, de animais ruminantes, que esses animais ruminantes, como o mais comum na nossa região, que é o leite da vaca e que o leite da cabra, tem os anticorpos para as doenças dos bezerros e dos cabritos, e não para a criança. Então isso concorreu fisiologicamente de uma forma direta para o aparecimento de muitas alergias alimentares tão comum nos dias atuais. E isso faz com que a criança que não recebe o aleitamento materno durante o período adequado e recebendo leite de um ruminante, de uma vaca, de uma cabra ou de uma ovelha, por exemplo, a desenvolver a alergia, sem contar que os nutrientes, a composição química, a composição nutricional do leite daquele bovino, daquele caprino, daquele ovino é específico para nutrir o bezerrinho, o cabrito e o cordeirinho, e não para nutrir o tamanho adequado da criança. A gente sabe que o leite de ovelha e o leite de cabra é o que mais se assemelha na composição química, porque são pesos semelhantes da criança, mas não se substitui. É apenas uma questão de cultura alimentar que veio desde a nossa colonização pelo gado dos litorais ao interior e até hoje culmina. E com isso veio o desenvolvimento, veio a ignorância, veio, enfim, a falta de conhecimento, o acesso à informação que nós tivemos e que agora começa a florescer de uma maneira ainda minúscula, infelizmente é minúscula mesmo, com todas as campanhas do governo federal, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde do Brasil, das secretarias municipais de saúde
dos nossos municípios, do país todo, mas ainda isso não desmitificou, isso não fez mudar ainda a consciência, a prática, a cultura, porque não se muda a cultura de um dia para outro. Para aquelas famílias. Para aquelas mães que não têm leite suficiente, por exemplo, o leite ele pode ser substituído por algum outro produto? As mães não terem leite suficiente. É muito raro uma mulher não ter leite suficiente, já que ela teve condições de gerar um filho. Muitas vezes, o que pode ter ocorrido é uma prática não adequada nessa questão da forma da criança pegar o peito. Então é preciso ter um conhecimento. Mas nesses casos específicos, existem leites que a indústria hoje já assemelhou na sua adequação para poder ser o leite materno. Um leite industrializado próximo ao leite materno, mas não é o leite materno. Nunca vai conseguir substituir o leite materno. E com isso, veio atrás de tudo isso aí um instrumento, um equipamento dotado, usado nas nossas casas, que é a mamadeira. Que as mães, por uma maneira prática, utilizam a mamadeira. Aí tá aí o primeiro vício. Primeiro vício, a mamadeira. Ou seja, a criança começa a utilizar leite adicionado de cereais, de massa. E começa basicamente a tomar mingau. 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, na hora do almoço, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da noite, 10 da noite e meia-noite, quando não de 2 da manhã. Então, o que é que acontece com isso? Essa criança, dependendo da fome dela e do estímulo dela, o apetite dela, ela vai engordar, ela vai inchar, ela pode tornar-se obesa ainda na primeira infância, como pode também tornar-se uma criança com carência nutricional. Por quê? Porque o leite, como o próprio alimento está dizendo, a própria natureza mostra, ele só é essencial, eu falo o leite materno, principalmente com exclusividade até os primeiros 6 meses de vida. Por quê? Somente até os primeiros 6 meses de vida. Porque a partir de 6 meses de vida, Marcos e caros ouvintes, a criança inicia um processo de desenvolvimento e crescimento muito rápido, aonde o corpo dela precisa de ferro, precisa de outros nutrientes, de outros minerais que o leite não tem, porque leite não é fonte de ferro, não. O leite tem basicamente proteína, cálcio, vitaminas e outros elementos, mas não é de ferro que o leite contém. Então, criança que toma muito leite continuadamente, normalmente tende a ter anemia ferropriva, a anemia causada pela deficiência de ferro, porque o leite não é fonte de ferro. O leite é fonte basicamente de cálcio e de proteína, porque durante os primeiros 6 meses, a criança está basicamente fortalecendo o seu esqueleto, para poder dar impulso ao desenvolvimento, ao crescimento, que aumenta após os 6 meses. E com isso, acarreta. Ninguém sabe a quantidade de alergias alimentares, de doenças que durante a infância e até a adolescência, e que terá um reflexo na terceira idade, este ser humano poderá desenvolver. Porque o certo é o certo. Não adianta querer fazer o errado pensando que é o certo. Falamos aqui na questão da mamadeira como vício. É o primeiro vício. Quais os outros vícios? Um vício muito comum, quando a mãe começa a dar a mamadeira, normalmente a criança não procura a mesa onde os seus pais, os seus irmãos, o grupo familiar está reunido no horário das refeições. Sem contar que a gente percebe hoje, nessa atualidade, nesse mundo globalizado, nesse corre-corre, né? Antigamente só se falava em mundo globalizado as capitais. Hoje Caicó está globalizado, está igual a Natal. É uma correria só. Então, os pais, que são os primeiros professores dos filhos, né? O grupo familiar são eles, né? São eles os componentes do grupo familiar que ensinam a criança, porque a criança aprende com os adultos e imitam as outras crianças. Então, os professores dos pais, os primeiros, os professores dos filhos, sendo os primeiros, os primários, são os pais. E se os pais não se alimentarem na mesa, na hora certa, aí, meu amigo, caro ouvinte, a complicação é mais complicada. Vai o problema se complicando cada vez mais. Então, a criança que usa mamadeira, normalmente não vem para a mesa comer com papai e com mamãe. Ela come aonde? Numa rede, na sala, numa rede no quarto, na cama dela, numa cadeira na área, assistindo televisão, brincando com qualquer outra coisa. Então ela está começando a educação alimentar dela, né?
de uma maneira totalmente transversa da técnica, da pedagogia da educação alimentar. Da pedagogia da educação alimentar. E isso vai acarretar problemas futuros para que a mãe possa trazer ela de volta para os trilhos do trem do desenvolvimento e crescimento saudável de uma criança. Não tem, porque quando ela tentar tirar a mamadeira, a criança vai ter que dar trabalho, porque ela já está acostumada com a mamadeira, com os alimentos adocicados da mamadeira. Então ela não vai querer comer alimento salgado, vai relutar. Algumas gostam por uma questão de afinidade própria da sua própria natureza, mas a maioria não vão. Então com isso, elas não vão querer comer feijão, não vão querer comer carne, não vão querer comer frango, verduras. Pelo amor de Deus, na nossa região as pessoas já comem pouquíssimas verduras. E quando colocam verdura na mesa, é cebola crua e tomate cru, sem gosto, sem tempero nenhum, quem é que vai comer? Às vezes os de casa não comem porque não aguentam a ardência da cebola, porque a cebola tem que ser cozida, refogada com temperos, com ervas, com alho, para dar apetecibilidade àquele produto. E isso está ligado diretamente à dona da casa que está me ouvindo. Então, criança, para poder gostar de comer um alimento, tem que ver os pais comendo primeiro na mesa. Por isso que é essencial a criança se alimentar na mesa. A criança tem que ir na mesa, cada refeição. É importante que os pais estejam na mesa. A mesa, como se fosse na cozinha, na copa ou na sala. Mas que tenha uma mesa para que as crianças se alimentem com os pais. Os pais não é para um comer na frente da televisão, outro comer no alpendre, outro comer na área e outro no quarto, não. Nós encontramos hoje adolescentes comendo, se alimentando, deitado na cama. Na frente da televisão. Na frente da televisão do computador. Que agora é com WhatsApp, é com Zap. Agora é comendo com o Zap de lado. Ele não come mais, ele come o computador, ele come o telefone. Você mal consegue fazer a digestão, mastigar os alimentos, não consegue, né, se prontificar, se concentrar a pelo menos fazer o uso de um prato de alimento, porque ele tem que responder todo o tempo ali. Ele está se compartilhando o tempo as mensagens, então ele basicamente esquece o prato e o mais importante é o telefone. Então isso é um mau problema. É o segundo vício de gravidade. Imagine, Marcos e senhores ouvintes, vocês que me escutam nesse momento, que muitos de vocês estão tomando café, fazendo de jejum nesse momento com seus familiares, e que muitas famílias deixaram suas crianças na escola ou na creche primeiro e depois voltaram para casa para se alimentar. É um grande erro. Primeiro, a criança, antes de ir para a escola, tem que comer com os pais na mesa, pai, mamãe, irmãos, todos se alimentando bem cedinho, acordando cedo como antigamente, para começar o dia dando glória a Deus, porque é na mesa que está o pão de cada dia e faz saciar a fome do nosso corpo, para que a gente não padeça de fome oculta, que falte nutrientes para o desenvolvimento de uma criança e que não tenhamos adolescentes com problemas de educação alimentar porque não tiveram uma pedagogia adequada. E falar em pedagogia de educação alimentar, isso hoje está em foco para o desenvolvimento do planejamento pedagógico das escolas, sejam elas públicas ou privadas. A gente percebe que a escola pública tem a merenda escolar, um ponto positivo. A escola privada, algumas já estão adotando um cardápio ali para facilitar o uso de alimentos mais naturais e não os industrializados, mas na verdade ainda não se preocuparam de como passar o ano todo estimulando a criança de uma forma central a buscar uma alimentação adequada, planejada, dieta. Por quê? Porque os seus pais, os pais das crianças, que são os clientes da escola, que é quem paga a escola, também não foram capacitados. Então, senhores diretores, sejam de escolas públicas, de escolas particulares, está na hora de vocês se preocuparem com a educação alimentar dos pais dos alunos, porque ninguém consegue mudar um ente, um elemento, uma criança, sem tão menos você sensibilizar o pai e a mãe de uma maneira educativa para que possa mudar isso. Essa pedagogia não vai funcionar. Só funciona na escola, dentro da escola, e olhe lá. E quando chega em casa, os problemas são complicados, porque a mãe está ensinando de um jeito, ela vê uma coleguinha comendo de outro e ela quer imitar, porque criança imita os outros. Doutor Joaquim, a Ivanilda Moraes, ela mora lá em São José do Sabugi, na Paraíba, e ela disse o seguinte: eu estou preocupada porque a minha filha gosta muito de café, né? Como devo fazer para evitar? Ela tem 5 anos de idade.
Café para ela é bom ou não? Não tem problema nenhum se for consumido de uma maneira racional. Ela deve gostar de café, porque em casa deve ter alguém que gosta muito de café e tem sempre café numa garrafa de café. Com certeza, a criança é o espelho dos pais, dos hábitos de vida do pai. Agora faz o seguinte, procure botar o café com leite, procure diminuir, procure substituir por uma fruta, por um suco. As frutas, pessoal, que são elementos saudáveis, de baixa caloria, contêm fibras, estimulam o funcionamento do intestino de uma criança, é pouquíssimo consumido pelas crianças. Isso consegue fazer com que a grande parte dessas crianças tenha um problema para defecar, para ir ao banheiro, porque a alimentação é pobre em fibras e muito rica até em alimentos industrializados e alimentos refinados. A gente percebe no supermercado, numa visita, quando nós vamos adquirir os alimentos, os gêneros alimentícios, a gente percebe que grande parte das famílias compram uma série fazem até uma feira para criança. É pipoquinha, é pipos, é todinho. Olha só, isso é prejudicial. Eu não sou contra a indústria, não. Eu aqui sou favorável à alimentação saudável para o homem. Eu estou dentro da minha profissão. Dentro da minha profissão não tenho medo de falar. Eu não estou infringindo nenhum código de ética, nem social, nem profissional. Então essa feirinha que você citou aí, pipoca, chocolate, confeito, isso é prejudicial? Amiga, a gente tem que acabar com esse negócio de prêmio. Criança não tem para que ter prêmio, porque ela não está em nenhuma competição, nenhuma maratona. Criança tem dever de ser obediente aos pais, de estudar, estudar, crescer saudável, tornar-se um cidadão, ir para a escola para que futuramente possa trabalhar para se sustentar e facilitar o trabalho da previdência, porque daqui a alguns dias nós vamos estar todos velhos, aposentados, e quem vai trabalhar para nos sustentar, para pagar a nossa aposentadoria, são as crianças que hoje estão no Brasil, que é o futuro do Brasil. Você já imaginou, daqui a alguns anos, crianças de hoje, quando tiverem adolescentes e adultos, todos doentes, como é que essas pessoas doentes vão conseguir sustentar os velhos que fizeram eles tornarem-se homens crescidos? Vai quebrar a previdência, mas que já está quebrada. Por quê? Porque basicamente vai o governo gastar muito dinheiro com doentes. E para se trabalhar tem que ter saúde. A Aninha de Jucurutu, ela está dizendo o seguinte: olha, isso que o doutor está falando é verdade. Minha bebê está com 5 meses e minha mãe fica tentando me convencer que é para dar leite de vaca, mas eu não dou, pois sei que ela está bem com o meu leite. Não precisa ficar gordinha, basta ter basta estar saudável. Isso aqui é a opinião da nossa Aninha de Jucurutu. Para finalizar, nós temos, já estourou, o ouvinte lá do Alto da Boa Vista, ela disse o seguinte: olha, eu tive uma filha, né, e com 11 meses, aliás, não sei se foi 11 meses ou foi 5 meses, o meu leite acabou, né, secou. E ela quer saber o que é que ela substitui, no caso. Com 5 meses? Sim. Ela já utilizou basicamente quase 6 meses. Aí secou, houve estímulo para isso, se diminuir o estímulo da mamada, vai também secando também, porque a mama produz leite de acordo com o que a criança estimula todos os dias. Nesse caso aí, ela tem que, evidentemente, tentar estimular ao máximo, que produza algum tipo de leite, para a criança ter alguma mamada durante a noite, pelo menos, e que durante o dia ela leve a criança para a mesa e comece a colocar sucos de frutas, sopinhas. Ela pode começar a fazer a sopinha de arroz com frango e botar um pouquinho de açúcar dentro, porque a criança está habituada com o adocicado do leite. Então ela vai acostumando a sopinha de frango com arroz e verdura, batatinha, cenoura, e depois vai colocando um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, e vai tirando um pouco o açúcar e colocando um pouquinho de sal, para que haja a transição do doce para o salgado, né? E com isso ela vai colocando, deve colocar também 1/4 da gema de ovo, que é uma fonte de ferro, até ela colocar a gema de ovo toda. A gente vê que esse programa ele pode ser mais extenso, porque tem muitas informações. É importante também, aqui um ouvinte também aqui mandou aqui no meu WhatsApp, perguntando se a criança pode consumir maçã cozida, porque é mais fácil fazer a papinha, não tem problema nenhum. A maçã pode ser raspadinha, pode ser cozida, pode ser machucada, pode ser amassada, pode ser misturada com mamão, principalmente para aquela criança que tem problema com o intestino preso, que é muito comum. Sem esquecer de, nos intervalos de refeição, oferecer água para a criança. Ela tem que ser hidratada, ela tem que ser cuidada, tem que ser higienizada, porque é aí aonde a criança começa a adoecer. E também levar a criança para o pediatra, para o médico com frequência,
frequência, porque é muito comum na primeira infância a criança ser infestada por parasitas intestinais, porque ela coloca a mão em tudo, coloca a mão na boca. Então, controlar a questão do intestino, de verminose, também ajuda a criança a ter apetite para se alimentar. Então, leve a criança para o serviço básico de saúde. É importante periodicamente. Outra coisa. Só para a gente atender aqui essa nossa ouvinte, né? Ela diz o seguinte: eu vivo preocupada com o meu neto. Ele não quer comida de panela. Ele só come leite com Neston. É difícil ele comer alguma coisa de comida. E aí? Primeiramente, a idade do neto, ela falou. Ele não falou aqui. Então é o seguinte, é preciso que essa ouvinte, ela comece a colocar a criança na mesa no momento que ela for se alimentar, com o grupo familiar, e fazer o pratinho dele. Mas lembre-se, pessoal, não em relação a essa resposta, é uma resposta para várias pessoas. Quando forem fazer o prato da criança, lembre-se que o estômago da criança é pequeno. Não vamos fazer um prato pela copa não, porque ele não come mais do que 4 colheres. Porque ele tem um estômago bem pequenininho. Então, criança come pouco. 7 anos de idade, né, Tindela? Criança come pouco. Então, já tem condições realmente, tem tudo. Já mastiga normal. A criança acima de 1 ano já começa a ter dentes, já começa o processo de mastigação. Com 2 anos quer mastigar mais. Então, se a criança tem dentes, não tem para que dar mamadeira. Dente é para mastigar. Então, o primeiro passo é levar a criança para a mesa e começar a dizer positivamente: ou comida gostosa, ou alimento bom, está delicioso. Ou seja, incentivar, né? Incentivar, porque sem incentivo, a mãe incentivou a criança a vida toda a usar mamadeira. Aí agora quer que ela coma comida de panela, não vai querer assim tão facilmente. Tem que conquistar. É isso aí, é um ensinamento. Pegar aquele arroz, o arroz gostoso. Ou arroz gostoso. Ou carne moída, ou paçoca boa. Lembrar que a criança tem preguiça de mastigar. Então procure pegar a carne, moer a carne, liquidificar a carne, que a carne é uma fonte de proteína, vai estimular o desenvolvimento. Só para a gente fazer um resumo aqui, nós hoje observamos o seguinte, que por exemplo, é um erro o pai permitir com que a criança ele se alimente na frente da televisão. Com erro, um grande vício. Fora da mesa principalmente. Rapaz, o certo é se alimentar sentado na mesa, com um grupo familiar. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero mandar aqui um abraço especial a Deilton Brito de Medeiros. Deilton vai receber hoje uma comenda dos impossíveis na Câmara Municipal, muito bem merecido, inclusive. Só para ressaltar, Deilton, ele é um colaborador no Hospital Regional aqui de Caicó, no Hospital do CESP. Ele, durante a noite, ele ajuda a copeira a distribuir o lanche dos pacientes, o chá, o suco, o leite, há vários anos. Eu desconheço alguém em Caicó que não gosta de Deilton. Rapaz, Deilton é uma autarquia. Deilton é uma figura que merece, com certeza, eu simbolizo o nome de Deilton em relação a todos os agraciados hoje na Câmara Municipal. E parabenizo Deilton também. Nosso ouvinte aqui perguntou o seguinte: eu tenho uma criança de 1 ano, de acho que 5 anos mais ou menos, né? E ela disse que gosta muito de feijoada. Feijoada, existe alguma idade na sua vida que você não pode comer feijoada, não? Não, uma criança depois de que ela já começa a mastigar, já depois de basicamente 6, 7, 8 meses de idade, já pode comer feijão todos os dias e deve comer feijão. O feijão é um alimento protetor, rico em proteína, rico em fibras, vitamina do complexo B, minerais, faz parte da nossa cultura alimentar. Feijão todo dia, quem come feijão todos os dias tem muito mais saúde. E com certeza, criança, adolescente e adulto que come feijão no almoço, não fica com aquele beliscado de tarde não, porque o feijão tem substância e nutre muito bem o organismo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Rapaz, é um prazer, uma satisfação voltar aqui, e próxima quarta-feira, se for assim da vontade do Criador, poderemos estar aqui de volta com mais um tema aí voltado à alimentação e à nutrição. Iremos falar sobre a cavalinha, que é um produto que beneficia as pessoas que têm problema de pressão alta. Também é um chá. Cavalinha, hein? Eu não gosto aqui de deixar o ouvinte sem resposta. E a cada telefone que a gente atende aqui pergunta? É uma pergunta. Então, eu vou prometer que é a última. Marcos, você tem que aumentar o tempo, viu, depois. Vai ser a outra pergunta. Ela diz o seguinte: ela está alimentando a criança com leite de massa. Ela pode misturar esse leite de massa com complemento de frutas? Tipo uma vitamina de fruta? Sim. Não tem o menor problema, não. Rapaz, leite de massa é leite de vaca desidratado, fica só o pozinho. Aí você pode misturar com frutas, pode misturar até com 3, 4, 5 frutas, por exemplo. Uma vitamina de mamão, maçã,
melão, banana, pera, botar aveia dentro, se for uma criança depois de 1 ano de idade, não tem nenhum problema, pelo contrário, você está dando nutritividade a uma preparação alimentar que irá completa para o organismo de um ser humano que está necessitando daqueles nutrientes durante aquele dia para começar o dia com muita energia, porque criança tem energia. Só outra coisa, criança tem que correr, tem que pular, tem que brincar para gastar energia, para dar fome. Criança que vive deitada numa cadeirinha, senta deitado, dormindo numa rede, ele vive deitado, vive dormindo. Bota esse menino para correr, minha comadre, para esse menino ficar forte. Não é para virar Pelé, não. É para poder ele ter disposição para poder ele ter fome, sentir fome e comer mais. E para relatar, eu vim aqui hoje, me acompanhou a minha pedagoga, né? A sua esposa, né? A minha esposa Suzana. Basicamente todos os programas, ela sabe que eu falo a linguagem do povo, mas ela entende disso aí, e eu trago sempre, quando ela não vem comigo pessoalmente, fica assistindo, eu digo, me corrija, porque eu sou imperfeito. E não quero ser perfeito, porque perfeito só Jesus Cristo. Okay. Agora, na minha imperfeição, eu quero trazer um pouco de perfeição para vocês, caros ouvintes do nosso programa.